Teve a exposição de carros lá nessa tradicional festa da Vintage, né? No dia no dia ali da cultura vintage, que é lembranças antigas, de coisas antigas, né? Aquelas coisas bem antigas mesmo que nos faz realmente relembrar boas coisas. Então, ó, vintage são os valores de memórias, os estilos, os saberes, os costumes, cada peça feita e conservada com carinho, que continua encantando as nossas gerações e vão continuar encantando as gerações futuras, com seu charme e autenticidade. Houve a exposição tradicional de carros, né, que chamaram a atenção pelas suas imponência e pela sua beleza, e também as famosas pin-ups, que são mulheres, né, vestidas com trajes de épocas, né, caracterizadas com roupas estilo vintage e de um colorido trazendo muita alegria, muito contagiante. A presença também, ali estava a Miss Vintage 2026, ou a Pin-Ups, que é Miss Pin-Ups, né? Que se vestia ali caracterizada pela cultura vintage, né? Com os vestimentos da cultura vintage, e eles escolheram a Miss 2026, que foi a Millie Moon. Olha só que nome legal também, né? Outras atrações também aconteceram nesse dia 2, né? Porém, essa festa vai se reproduzir também nos dias 21, 22 e 23 de agosto, lá na estação de trem. Vai ser, o nome da festa no dia 21, 22 e 23 vai ser Trem Bom, com festival de gastronomia, comida mineira, apresentações musicais variadas, parque de diversão. E no dia 23, às 9 horas da manhã, haverá o desfile cívico na Avenida Ambrósio Molina. Realização desses eventos da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, trazendo momentos de emoção, prazer, tradição e história para a população. Muito legal, né? Muito legal essa notícia aqui que nós trouxemos para você sobre esse assunto. Nostalgia, bons momentos e saudosismo. Porque todo mundo já sentiu isso na pele. É o que nós falamos agora há pouco, né? O segredo é transformar memória em experiência ao vivo. Não só ficar na teoria, né? Mas transformar isso em boas memórias, em boas coisas que a gente pode usufruir, pode relembrar daqueles tempos bons que nós já vivenciamos, já vivemos junto de alguém, ou às vezes até mesmo, digamos assim, coisas simples, como por exemplo, quando a gente era criança, né? Ficava na chuva, quando começava a cair a chuva, né? A gente ficava lá se molhando na chuva, tomando banho de chuva. Em alguns lugares, né? Pessoas que tinham assim algumas regiões de rio, por exemplo, que tinham assim um certo lamaçal, mas era um lamaçal do próprio rio mesmo, né? Ali aquele mangue, e às vezes as crianças brincavam ali, né? Quantas pessoas podem ter lembranças da infância, lembranças boas, né? E é muito bom a gente relembrar coisas boas, coisas que a gente já viveu, né? Já fez no passado, as grandes amizades, os bons momentos que nós já vivemos, né? E vamos falar aqui sobre nostalgia. Segundo a neurociência, a nostalgia ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa e conexão social. É um recurso
que usamos para dar sentido ao presente, ao que nós estamos vivendo no presente. É uma quebra de gelo. A gente vai até perguntar, quem é que nunca sentiu esse tipo de situação, de lembrança do passado, e assim, tudo começou a mudar a partir daquele momento que a gente começa a relembrar, né? A gente, na verdade, a gente sente falta daquele tempo, daquelas coisas que nós já vivenciamos, que nós já ouvimos, cheiramos, né? Apalpamos, aquele doce de mamão feito na fogueira, feito no fogão de lenha, né? Aquele doce da vovó, aquelas visitas na casa da vovó antigamente, né? Ou na casa da mamãe mesmo. E lembrando também dos nossos papais, né? Aqueles que não têm mais os seus papais, mas se lembram às vezes com bastante saudade de momentos que passaram com seus papais, né? Coisa boa de se lembrar, né? E na verdade, então, nostalgia é algo que a gente sente e que sente falta e que a gente deve usar para melhorar, né, a nossa vida, quando a gente relembra de coisas boas. Muito legal isso. E às vezes a gente lembra de coisas que ficam aí na nossa memória, no sensorial, no cheiro, na música, na comida, nas atividades, né, que a gente fez, que a gente realizava, nos nossos trabalhos antigos. Quanta coisa boa que a gente pode lembrar. E quem é que não se lembra do seu último bom momento? Aquele romance, aquela amizade, aquele amor, né, que a gente sentia por alguém. Fica na saudade, né? Talvez aquele programa de TV, né? Da antiga TV Globinho, do Orkut, da fita cassete, né? Quanta coisa boa que a gente já vivenciou, do antigo telefone, até mesmo do antigo rádio. Você lembra dos rádios antigos? Lembra? Aqueles até de válvulas. Eu já vi uma vez na casa de um amigo um rádio que ele parecia um armário, né? Era grandão e ele era um rádio de válvula bem antigo mesmo, acho que da década de 30. E ainda funcionava na época, né? Deve ter uns 10 ou 15 anos mais ou menos que eu vi esse rádio. E ele ainda funcionava na época ainda. Viu? Pegava várias estações de rádio. É a nossa caixa de memória da nossa mente, do nosso cérebro, né? Quem é que não se lembra do Discman? Aqueles aparelhinhos que a gente colocava ali um CD, né? Que ouvia músicas ali por aquele aparelho, né? O Discman. Quem é que não se lembra das cartas que eram escritas à mão e a gente enviava pelo correio? Hoje em dia a gente coloca uma carta no correio, às vezes demora semanas para chegar. O correio já não é mais o mesmo, né? Saudade daquele correio de antigamente que a gente colocava uma carta, hoje, amanhã já estava lá em Manaus. Saía do Rio de Janeiro e já estava em Manaus no outro dia, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, em São Paulo. Para alguns lugares perto, às vezes ia até no mesmo dia. Tempo bom. Quem é que não se lembra das fotos, né, que nós tirávamos, daquelas máquinas Polaroid, das figurinhas, dos álbuns de figurinhas? Acho que ainda existe até alguns hoje ainda, né, novos, mais recentes, mas aqueles álbuns antigos de figurinhas, de tantas coisas que haviam, né, várias opções animais, fauna, flora e tantas figurinhas que a gente fazia questão de estar
ali colocando no nosso álbum, né? E a gente tinha que ir pegando várias figurinhas, às vezes a gente pegava figurinhas repetidas, né? Mas era legal, né? Aquele cheiro de comida, né? Aquele cheiro gostoso que a gente sentia, aquele perfume gostoso. Isso nos traz muitas memórias. Inclusive, as Copas do Mundo, que marcaram muito as vidas das pessoas que as vivenciaram, principalmente quando o Brasil ganhou, né? Quando o Brasil ganhou a Copa, que legal, né? Muito show. Que emoção assistir o Brasil ganhando a Copa do Mundo. Muitos não tiveram essa oportunidade, né? Mas nós tivemos. Até mesmo a época da pandemia, por exemplo, tem muita gente que tem saudade dessa época, né? Que às vezes passou ali por maus momentos, mas também muita gente passou por bons momentos nessa época. Então a época da pandemia é uma época para a gente relembrar aí, né? Por muitos momentos que a gente pode ter passado, bons e maus, né? Mas sempre trazendo para ter um benefício na nossa memória, né? Nos trazendo coisas boas e aprendizados bons. Aquela trilha sonora maravilhosa que nós já ouvimos, que nós já repetimos várias vezes, aqueles refrões de músicas, né? Que a gente guardou até na memória. Aquele tempo que a gente cantava o hino nacional antes de entrar para a escola, antes de entrar na aula, né? Você lembra de tudo isso? Aqueles desfiles cívicos. A nostalgia aumenta a cada dia e traz um otimismo e senso de propósito. A nossa vida tem um propósito, viu, gente? E a gente relembra porque o passado é um combustível para o tempo presente. Pode crer nisso. Muitas coisas que você já passou vão fazer você refletir e ver que valeu a pena você viver ou, de repente, você mudar, né, a sua vida para melhor. A nostalgia, ela pode ser pessoal ou pode ser também coletiva. A gente está falando de coisas que a gente lembra na nossa infância e muitas coisas também que a gente lembra da coletividade, né? Como nas escolas, né? Antigamente, os cadernos, como é que a gente estudava antigamente. Hoje em dia se estuda um pouquinho diferente, mas as tecnologias estão invadindo as escolas também, né? Tudo está mudando, mas nós continuamos. Também tem um lado muito interessante que a gente tem que tomar cuidado, né? Que a nostalgia pode nos impedir de viver melhor, porque a gente fica pensando muito no passado e ficar preso no passado. Não é isso não, viu, gente? Eu não quero isso. Quero que a gente fique livre, lembrando das coisas boas para nos livrar do passado e continuar vivendo no presente, tendo também bons momentos hoje, como esse programa, por exemplo, né? Que está relembrando as saudades, relembrando muitas coisas do passado.